Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas para trazer uma edição bem interessante, bem peculiar, que acabou de chegar nas bancas pela editora Salvat, que é essa daqui, Warlock. Edição da coleção Capa Vermelha número 44, custando aquele preço de R$ 39,90. Essa coleção aqui traz um material bem peculiar e que vale você dar uma conferida. Bom, vamos falar mais do material com calma para você ver se vale a pena ou não comprar, tá? É um material muito específico e que vai agradar públicos específicos. Não é aquele material que vai causar uma comoção e agradar todo mundo ou desagradar todo mundo. É um material que você tem que pensar bastante se vale a pena comprar ou não, mas que pode valer muito a pena sim para sua coleção, ou pode ser um desperdício de dinheiro. Então vamos analisar com calma tudo que tem aqui dentro. Para começar, cara, Warlock é um personagem da Marvel, criado lá atrás, nos anos 60, na revista do Quarteto Fantástico, pelo Stan Lee, obviamente. Stan Lee criou quase todo mundo. Que ficou largado, nos anos 70 foi reinventado pelo Roy Thomas, antigo editor da Marvel. Foi largado de novo, depois Jim Starlin reinventou o personagem de novo, poucos anos depois, e foi largado de novo por uma década, até que nos anos 90 Jim Starlin ressuscitou ele de novo, ele deu certo, foi largado de novo e agora apareceu de novo. Bom, a grande verdade é a seguinte: mesmo para os leitores Marvel das antigas, como eu e como gente coleciona até muito mais tempo do que eu, o Warlock é um personagem assim meio folclórico, digamos assim. É aquele personagem que a gente conhece, que a gente já viu, que a gente leu algumas Super Aventuras Marvel ou Heróis da TV, ou uma edição do Hulk em que ele aparecia, lemos Desafio Infinito, alguma das sagas cósmicas da Marvel e ponto. E a gente não sabe muito sobre ele, pelo menos eu não conhecia praticamente nada. Visualmente eu lembrava muito do personagem, mas realmente eu não releio as fases do infinito dos anos 90 desde os anos 90. Então eu realmente não tinha nenhum conhecimento prático e real sobre esse personagem. A ideia de chegar a uma coleção Capa Vermelha trazendo 8 HQs do Warlock me pareceu interessante, principalmente pelas equipes criativas que estavam na revista. Então era uma oportunidade de eu conhecer um personagem que tem uma certa fama na Marvel, tem uma certa importância, mas que tem um material bem escasso. Ele não tem um material escasso. Vocês viram que nos Estados Unidos o material é relativamente escasso, mas no Brasil, obviamente, é muito mais. Ele foi aparecendo assim raramente em algumas revistas lá no início dos anos 80 e depois pinçadas mesmo algumas edições dentro do contexto dele nos anos 90 do Desafio Infinito, Guerra Infinita, aquelas coisas todas. Então é um personagem que existe pouquíssimo material publicado dele no Brasil. Já existe pouco lá fora, mas no Brasil é realmente alguma coisa assim, não tem praticamente nada. Então isso pra mim já é um motivo. Pra quem tá curtindo Marvel, pra quem tá querendo conhecer mais, expandir seu conhecimento e tudo mais, pode ser interessante. Até porque a Marvel tá revitalizando muitos personagens e trazendo a galera do limbo, principalmente para poder enfiar em filme, né? Como o universo cinematográfico da Marvel está caminhando para esse lado da questão cósmica, infinito, provavelmente misturando Guardiões da Galáxia, do qual o Warlock fez parte durante algum momento nos anos 2000, e Thanos, tudo mais, junto com Vingadores, existe uma possibilidade, mesmo que remota, de acabar aparecendo o Warlock em algum filme da Marvel. Existe essa possibilidade. Então, já pode ser mais um motivo para você conhecer esse personagem, tá? Então, dito tudo isso, vamos falar propriamente da edição. As edições Capa Vermelha, elas têm umas coisas muito legais. Elas têm uma boa introdução que mostram pra gente um pouco do panorama para te preparar para aquela revista. E no final, elas costumam ter um grande comentário, um grande texto explicando bem a origem daquele personagem, tá? Tem todo um dossiê daquele personagem, não só na questão histórica dele atravessando um bom período de tempo, como também na questão de como foi o desenvolvimento dessas edições que estão aqui, do contexto histórico dessas edições. Isso eu acho uma coisa muito boa das Capa Vermelha. Só que a Capa Vermelha também tem muitos personagens ruins, e isso acaba complicando um pouco a revista. Essa edição aqui então traz esse material impecável e traz duas fases do personagem.
traz a primeira reformulação do personagem, do Roy Thomas com o Gil Kane. Dois artistas, porra, de altíssimo nível, da era de ouro, da era de prata dos quadrinhos. Então a galera realmente de alto calibre, cara. Um foi editor da Marvel, o outro foi desenhista da DC e da Marvel ali nas épocas áureas. Isso é início dos anos 70. Aqui a gente tem duas edições, que é Marvel Premiere 1 e 2. Uma revista que o Roy Thomas estava criando ali com a ideia de apresentar novos personagens, fazer um teste para ver se essa galera ia ganhar alguma revista própria depois. Então nessa história a gente acompanha o Alto Evolucionário, um personagem que você talvez já tenha ouvido falar, assim como o Warlock, assim, mas não faz ideia direito de quem é. O Alto Evolucionário acaba encontrando um casulo que é esse Adam Warlock em estado de hibernação depois dos primeiros confrontos raros que aconteceram com o Thor e com o quarteto. Ele acha isso e durante toda uma loucura dele ali de criar uma terra similar à nossa, só que com a ideia de ser uma terra perfeita, chamada Contra-Terra, ele acaba passando por alguns problemas que o Warlock vai se envolver e ajudar a resolver esses problemas. O conceito dessa história é bem peculiar, porque a Contra-Terra ela tem uma premissa muito interessante, de que ela está completamente oposta à nossa Terra. E a gente nunca vai saber da existência dela, porque o Sol sempre vai estar tampando a existência dela, sempre está no lado oposto ao Sol. Isso é muito interessante. Mas fora isso, ela é totalmente similar. O Alto Evolucionário criou uma Terra completamente igual à nossa, só que com a ideia de que não houvesse violência e tudo mais, que ele pudesse ser um Deus bondoso e generoso e que administrasse bem a Terra. Obviamente vão acontecer os problemas que você vai ver na edição. Aqui, embora a gente só tenha os dois primeiros números, e depois o Warlock ganharia uma revista própria, que continuaria essa história por um pouco mais de tempo, vale para você começar a conhecer o personagem. Confesso que eu gostaria de ver essas edições que continuam essa fase do Marvel Premiere, porque o Roy Thomas, ele botou, na verdade, como base para a ideia do Warlock nessa edição, um musical que existia lá nos anos 60, nos anos 70, chamado Jesus Cristo Superstar. Então ele coloca o Warlock como uma figura messiânica que vai morrer e ressuscitar 3 dias depois. Isso, infelizmente, a gente não vê nessa edição. A gente vê só o início dessa fase nessas duas edições, mas isso tudo é comentado no início e no fim da revista, justamente nesses dossiês, nesses extras de texto que tem. Mas uma coisa bem interessante, tá? Então, pelo menos por isso já valeu. Então, um roteiro interessante, uma HQ bem anos 70, bem diferente, com uma arte bem legal e funciona, tá? Beleza. Depois disso, a gente passa para 6 edições de Warlock and Infinity Gauntlet. É isso mesmo o nome? Isso aí, The Infinity Watch. Essa saga já é dos anos 90. Nos anos 70, o Jim Starlin reinventou o Warlock, só que também acabou entrando no esquecimento. Nos anos 90, Jim Starlin foi um dos criadores da fase Desafio Infinito, daquelas coisas todas do Thanos enlouquecendo pela manopla do infinito e sendo derrotado e tudo mais. Após a derrota do Thanos, foi lançada essa revista do Warlock. O Warlock foi... ele recebeu a tarefa de tomar conta da manopla do infinito. Por quê? Porque além dele ter esses poderes messiânicos e tudo mais, o Warlock, ele tem, cara, na testa uma das joias. Uma das joias sempre foi dele, desde a época do Roy Thomas. Então isso já deixa esse personagem bem interessante. É um personagem que tem uma joia do infinito na cara. Isso é bem legal. Então a gente tem esse personagem com essa joia do infinito, sendo agora responsável por tomar conta de toda a manopla do infinito. E a HQ já começa com um julgamento altamente improvável, com várias criaturas do mundo cósmico da Marvel, decidindo se o Warlock é ou não digno de ser o guardião da manopla. Daqui pra frente, a gente vai ter uma HQ, uma sequência de HQs dessas 6 edições, que vão variar muito. Que vão variar desde essa questão do julgamento, até uma formação de uma guarda do infinito, com seres bem improváveis nessa... Pra você ter ideia, 2 dos guardiões são Drax e a Gamora. Então, pra você ter ideia de quão bizarro é isso daí.
Então a HQ passa por momentos de bom humor, de descontração, para edições com muita porradaria, porque obviamente alguém vai querer roubar de novo as joias do infinito. Então tudo isso se desenrola num arco de 6 edições bem interessante, bem peculiar e muito importante, cara. Totalmente inédito no Brasil. Embora a editora Abril tenha publicado lá nos anos 90 todas essas fases do infinito, ela nunca publicou o Warlock e The Infinity Watch. Então é um material completamente inédito no Brasil. Na verdade, aqui no Brasil a gente tem uma grande defasagem em relação ao mercado americano das sagas cósmicas. A gente recebe muito pouco das sagas cósmicas da Marvel aqui. A Marvel tem todo um enorme conteúdo de histórias espaciais, com Guardiões da Galáxia, que acabaram ganhando revista por causa do filme, entre outros personagens que aqui realmente a gente vê muito pouco. Então é uma oportunidade de você conhecer um personagem, de ler uma HQ realmente inédita, que tem, roteiro do Jim Starlin e arte do Angel Medina, que é, um senhor desenhista. A revista é muito interessante. E já é anos 90, então tanto a narrativa quanto a arte já tem um ar mais agradável para uma galera que pode se incomodar um pouco com o material mais clássico. Então, é uma HQ bem interessante, traz uma fase muito rara no Brasil, traz sagas cósmicas, são coisas que a gente não vê sempre, mas ela é voltada para todos os públicos? Não, não é, tá? É uma HQ bem legal, mas se você está querendo exatamente um material muito específico, se você está querendo conhecer esse personagem, se você quer esse tipo de material na sua coleção, ter esse tipo de conhecimento para a sua coleção e para o seu conhecimento de universo Marvel, é bem legal, é bem interessante. Você não precisa ter lido nada. Como eu disse, eu não lembrava absolutamente nada do Adam Warlock. Se você me falar o Warlock, eu sabia quem era ele, mas eu não lembrava nada. Absolutamente nada. Então, peguei do branco aqui. E achei bem legal, tá? Dentro da coleção da Salvati Capa Preta, dos clássicos, ainda vão sair 2 edições do Warlock. A não ser que a lista da Marvel seja muito diferente, a da Salvati saia muito diferente do que saiu lá fora, tem 2 edições clássicas do Warlock, que eu ainda não tenho certeza exatamente de que material vai vir ali, porque pelo que eu tava dando uma olhada, vai ser a revista do Warlock lá do Roy Thomas, alguma coisa lá de trás mesmo, ou do Jim Starlin, não sei. Essa Warlock em Infinity Watch, ela durou 45 números, foi uma saga realmente que vendeu muito bem, durou 3 anos, 4 anos nos Estados Unidos quase, que a gente não tem nada, que a gente só vai ter as 6 primeiras edições, mas pelo menos é um arco fechado. Então pode ser uma coisa para você se preparar mesmo e comprar, ter 3 edições do Warlock, ter um material bem legal na sua coleção. Mas realmente, embora seja uma boa história, é uma boa história cósmica. Ela tem um andamento diferente das histórias de super-herói na Terra. Ela tem um andamento diferente de Vingadores, Quarteto, de X-Men. É uma história com elementos um pouco diferentes, que você envolve ficção científica, você envolve algumas coisas um pouco diferentes. Por isso que eu acho que talvez não vá agradar todo mundo. Acho que você tem que pensar se é realmente esse material que você quer, se você está acostumado com isso, se você realmente tem interesse por isso, pode ser uma excelente compra. Pode ser uma coisa que você faz, comprei um material muito legal, cara, raro, me amarrei na leitura, que foda, porque você não vai ter outra oportunidade mesmo de ler isso. Isso nunca vai ser lançado de novo. Panini não vai lançar um capa dura disso, provavelmente não vai lançar nenhum encadernado. Se você for fazer busca por revistas do Warlock no Brasil, é algo completamente raro. Então, pode ser interessante ter isso, tá? Se você realmente não está afim de ler esse tipo de material, não quer ler uma coisa clássica, não quer ler sobre um personagem que você realmente também não vai ter grandes continuidades e tudo mais, pode ser legal você passar longe e economizar R$40, tá? Mas aí realmente vai muito questão de gosto. Eu gostei muito da edição, gostei muito de ter comprado, gostei muito de conhecer mais sobre esse personagem, de ter agora uma edição do Warlock aqui em casa, e comprarei as outras 2, justamente porque estou curioso para ver mais material desse personagem interessante, que tem uma joia do infinito na testa e chegou a ser o guardião da manopla. Mas vai de cada um, tá? Obviamente fica a seu critério, beleza? Então espero que você tenha curtido, espero que tenha sido útil aqui esse programa, tá? E deixe sua dúvida, crítica, sugestão, comentário, tudo aí embaixo nas mensagens que eu respondo aí
mais breve possível, beleza? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, cara. Espero que você tenha curtido esse programa e espero que você passe a acompanhar a gente por aqui e pelo Facebook do Barba de Odin. E não se esqueçam que tá rolando Ragnarok, com vários desafios de Odin surgindo aí a qualquer momento. Então não deixe de acompanhar os programas e participar dos desafios para tentar conseguir ganhar alguma das esferas que vai virar sorteio lá no final do ano. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Um abraço e até a próxima.